Mais uma vez, irmãos, graça e paz, né? Que é sempre uma bênção ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor fala ao meu coração. E hoje foi um dia que foi de muitos complementos, né? Desde a hora que eu cheguei, o Senhor tem confirmado aquilo que falou no meu coração. Essa palavra, o Senhor começou a queimar no meu coração no início dessa semana. E hoje eu coloquei no papel, né? Fui organizando as ideias, como o pastor disse, porque o que acontece? Às vezes o Senhor vai ministrando, vai falando, vai mostrando, mas a gente às vezes precisa parar e organizar tudo aquilo que ele falou, né? A gente tem que parar para unir todas as informações e colocar de uma forma que a gente consiga aplicar essas informações, porque não adianta, né, se a gente for pensar na nossa vida acadêmica, lá no nosso período de escola, o que adianta você sentar lá na frente do professor e ouvir tudo que ele falou, se você não conseguir depois, na hora da prova, responder as questões? Não é? Você recebeu toda a informação, ele passou todo o conteúdo, toda a matéria. Mas se eu não absorvi aquilo, se eu não consigo aplicar aquilo, então significa que o meu professor foi ruim? Não. Significa que eu não organizei as informações. Eu não absorvi aquilo que foi passado, né? Então, que quando o Senhor falar, como nós ouvimos aqui várias ministrações, várias palavras, pegue tudo isso e organize. Como disse o pastor, coloque aí no papel, escreva de uma forma que você consiga, da melhor maneira, colocar tudo isso em prática. Amém? E eu queria falar com você nessa manhã sobre tempestades. Aí você vai falar assim, nossa, que tema, hein, pastora? Para um domingo de manhã, um dia ensolarado desse, você vai falar sobre tempestade? Mas a gente não consegue fugir muito daquilo que a gente às vezes está passando, né? E se eu pedir aqui para alguém levantar a mão, não quero que você levante, mas você já passou por uma tempestade? Está passando por uma tempestade? Será? Né? E aí, como a Diana falou hoje de manhã, que eu falei que hoje o Senhor foi confirmando a palavra, nem sempre a gente está sorrindo. Às vezes a gente está na tempestade, né? E aí ontem à noite eu ouvi um louvor que diz assim, como nosso pastor tem nos ensinado, né? Quando você ouve, né, Laura? Vai analisar o que você está ouvindo, né? Não é só letra bonita, não é só ritmo contagiante, mas vai ver vai ler, vai pesquisar aquilo que você está ouvindo. E aí esse louvor fala assim, ó: outra vez a vida te fez ir se adaptando a suportar calado o que ninguém aguenta nem gritando. Olha você aí, tirando forças de onde não tem. De pouco a pouco, você se tornou alguém que o fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando, não imagina o quanto está sendo difícil. Quem já passou por isso? Né? Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso e a voz que ainda embarga quando quer cantar. E mesmo assim, você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre o soluço e o choro, está se superando, crendo que amanhã o dia mal passou
e que a promessa é bem maior que essa momentânea dor. Forte esse louvor, né? Aí você vai falar para mim assim, o que tem a ver com tempestade? O que esse louvor tem a ver com tempestade? Abre a sua Bíblia comigo, querido, em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E aí vamos lá, fazer a ligação, né? Entre uma coisa e outra. O que tem a ver? Né? O que tem a ver tempestade com momentânea dor? O que tem a ver com sorriso quando você, na verdade, está chorando? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração algumas coisas que no final nós vamos entender o que tem a ver. Eu fui pesquisar, como vocês sabem, né? Não consigo fazer sem pesquisar, né? Que coisa! Mas eu fui pesquisar tempestade. E a tempestade, ela tem um fato curioso, que para acontecer uma tempestade, são necessários 3 fatores. 3. Será que tem alguma coisa nesse meio? Que assinatura é essa? Precisa de 3 coisas, pastora Karina, para acontecer uma tempestade. Como eu já disse algumas vezes, né? Eu não acredito em coincidências. Eu não acredito em acasos. Eu acredito que tudo foi determinado, escrito e acontece para algo. Né? Então, tudo que tem 3 tem uma assinatura de quem? Quem assina com 3? Você sabe? A assinatura de quem? Quando a gente vê lá uma arte numa galeria, no finalzinho dela ali, ou em cima, em algum cantinho, tem sempre o quê? Tem uma assinatura. E aquela assinatura é de quem? De quem fez a obra. Certo? Então, sempre que você vê 3, você está vendo a assinatura de quem? Quem assina com 3? Então, às vezes, queridos, nós achamos que a tempestade na nossa vida, ela veio por acaso. Ela veio, aconteceu. Nossa, estava um sol tão bonito e, de repente, chegou a tempestade. Ah, pastor, então você está querendo dizer que Deus quer o mal na minha vida? Não. Eu estou querendo te dizer que na tempestade Ele está presente. Amém? Aí eu disse que para uma tempestade acontecer, precisam de 3 fatores, certo? Para uma tempestade acontecer, precisa de movimento. Tempestade não acontece se estiver na calmaria.
Se tiver tudo parado, não acontece tempestade. A tempestade, ela se levanta quando existe movimento. E quais são os 3 fatores que fazem com que que ocorra uma tempestade? Fatores naturais, tá? Se você for procurar lá na meteorologia, né, no estudo do tempo, do clima, então 3 fatores naturais: umidade do ar, variação da temperatura e força do vento. Então, umidade do ar, variação da temperatura e o vento. Segundo a pesquisa climática, o que tem que acontecer? Tem que haver uma disfunção na umidade, ela tem que estar acima do padrão. Tem que ter o quê? Uma mudança extrema de temperatura e o vento precisa empurrar as nuvens para baixo. E aí, esse movimento do vento faz com que aconteça essa tempestade. Então, a intensidade da tempestade vai ser de acordo com a força que o vento está exercendo sobre as nuvens. Então, de acordo com uma força menor, uma tempestade mais tranquila. Uma força maior, uma tempestade mais forte. E aí, vamos lá. Pastora, você veio aqui hoje para falar de clima? Meteorologia agora no culto? O Senhor ministrou no meu coração o quê? Vamos substituir, meus queridos, as implicações climáticas para a nossa vida. Como aplicar na nossa vida cristã esses 3 fatores? A umidade do ar, você sabe o que é? Por que há essa divisão? Essa alteração de umidade, né, o quanto de água existe no ar, significa o vapor presente. E aí, como o pastor acabou de falar, que eu disse que o senhor foi confirmando aqui, né? Não havia chuva, havia o quê? Vapor que subia da terra. Quem providencia o vapor sobre a terra? É o Senhor. Então, o meu nível de intimidade e de busca por Deus substitui a umidade do ar na vida do crente. Porque o tanto que eu estou sendo influenciada pela presença de Deus, por esse nutrir de Deus na minha vida, né? Quanto mais eu busco, quanto mais eu me aproximo, é o tanto que a umidade do ar está se amoldando na minha vida. Tanto que eu tenho de presença em mim, é o quanto está tendo variação. Será que eu estou buscando a Deus? Será que está tudo tão calmo, o dia está tão pleno, tão sossegado, que hoje eu não preciso buscar não, tá? Tá tudo tranquilo, né? Para quê? Tá tudo bem. E aí? Essa variação. Temperatura. Como está a minha vida espiritual? Será que hoje eu tenho fé e amanhã mais ou menos? E se der tudo certo, deu tudo bom, eu sou pentecostal, eu estou lá, canelinha de fogo, mas se der errado, ai meu Deus, vou fazer que nem o Kiko, botar minha bola debaixo do braço, voltar para minha casa
Não brinco mais. A bola é minha. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? Não oro mais, Deus, o Senhor não me deu. Não vou pedir mais, você não fez. Porque eu quero desse jeito. Ah, não, Deus, ai, eu te louvo, eu te adoro. Ai, como o Senhor é lindo, maravilhoso. Acabei de comprar um carro novo. Ai, acabei de comprar uma mansão lá no Boulevard. Ai, como o Senhor é bom. Está chovendo na minha casa. Deus, como é que o Senhor permite que um filho seu more numa casa que chove dentro? Senhor, como que eu abro o meu armário aqui, a minha despensa não está caindo coisa para fora? A sua palavra, ainda tem coragem de falar, a sua palavra diz. A palavra de Deus diz. Mas e a sua vida com Deus? Só está lá em cima quando está tudo bem? Quando tudo está bom? Quando tudo está perfeito? Quando o sol está brilhando? Quando o clima está perfeito, não tem sol demais, não tem calor demais, não tem nuvem demais, o céu está lindo, azul. Aí a minha vida espiritual está lá em cima. Mas se aparecer uma nuvenzinha de chuva, não quero mais brincar. Cansei disso. Como anda a nossa vida espiritual? Será que está tendo variação na nossa temperatura com Deus? Um dia eu estou 45, 90, 100. No outro dia eu estou -2. 500 graus de puro fogo santo e poder. Aí no outro dia eu estou -16. Parecendo câmara frigorífica de empresa de alimentos, de carnes. Está parecendo lá Sadia. Agora, queridos, o que mais queimou no meu coração foi o vento. Aqui fala que a intensidade da tempestade, como eu disse, varia de acordo com o vento. E o que o Senhor colocou no meu coração a respeito do vento? O vento nós podemos substituir pelo o que você tem ouvido. Quem aqui já ouviu a frase ventos de doutrina? Eu ouvi assim, peguei no ar. Não é? Às vezes ninguém estava nem falando com você, mas aí você ouviu alguém comentando ali no cantinho, eu peguei no ar que está acontecendo isso. E aí o Senhor colocou no meu coração que o vento nós podemos aplicar na nossa vida. Como o que você tem ouvido. E aí, Romanos 10:17 diz o quê? De modo que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, da mesma forma como quando eu ouço a palavra, a minha fé se desenvolve. Quando eu ouço ruídos externos, quando eu deixo de ouvir a palavra e começo a ouvir outras vozes, a tempestade começa a se manifestar na minha vida. Quando eu deixo de alimentar a minha fé, quando eu deixo de ouvir o que Deus tem para mim e eu começo a dar ouvidos ao que os outros dizem, essa tempestade, ela começa a se intensificar na minha vida. Mas por que você falou que a tempestade tem a mão de Deus? Porque, queridos, diferente do deserto,
O pastor falou aqui, né, da pregação da pastora Karina. Se você não ouviu, procure lá no YouTube, nas pregações lá. Ouça essa pregação sobre o deserto. Muito importante, muito boa. Como todas, né? Deserto nos traz aprendizado. E a tempestade forja a nossa fé. Essa foi a frase que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. O deserto te traz aprendizado. O deserto é um lugar de passagem. Um deserto é onde você está sozinho com Deus e às vezes você nem vê o manifestar de Deus, né? Quem já ouviu aquela frase, aquela historinha antiga que fala assim: mas no momento mais difícil não tinham 2 pares de pegadas ao meu lado, tinha um só. E aí Deus responde: meu filho, as pegadas eram minhas, porque no seu momento difícil eu te carreguei no colo. Então o deserto, querido, é um lugar de aprendizado. Você passa pelo deserto para que Deus possa quebrar os paradigmas que você trouxe do Egito. Você passa pelo deserto para deixar para trás aquilo que você aprendeu e absorveu de errado. Para que quando você chega em Canaã, você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem que se esvaziar, se despojar daquilo que o Egito influenciou sobre a sua vida. É por isso que você passa pelo deserto. É um caminho de aprendizado. Mas a tempestade, ela é para forjar a sua fé. A tempestade, ela vem para te mostrar quem está no barco. A tempestade, ela vem para chacoalhar as suas estruturas. Sabe por quê? Quem já cantou aqui, e nós já cantamos muitas vezes, né, pastora? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Quantas vezes nós já cantamos isso? Mas será que a nossa raiz está lá, aprofundada? Ou será que no momento da tempestade, o vento vai passar e vai nos arrancar do chão? Será que as nossas raízes, em vez de crescerem e se aprofundarem rumo às correntes de águas, elas estão se espalhando pela superfície? Quem já foi lá no centro da cidade, aí você vê aquele monte de calçada quebrada, né? Bem assim, bem evidente, aquelas árvores enormes, e aí tem aquele monte de calçada quebrada. Por quê? Porque aquela árvore está com as raízes superficiais. Ela não deixa de ter raiz, mas aquela raiz está em cima. Ela está crescendo para o lado errado. Em vez dela crescer para baixo, ela está crescendo para os lados. Né? Quem já teve aquela unhazinha encravada? A Diana está aqui, que não nos deixa mentir, né, Diana? Deixou de seguir o formato correto e começou a crescer para os lados. E aí o que acontece? Provocador. Tem que ser removido. E a tempestade, querido, ela faz a tua raiz buscar o rumo certo. Por quê? Porque a árvore que está com raízes superficiais, o vento tomba, arranca. Mas quando ela está no momento de tempestade, porque eu não sei se você sabe, mas uma árvore, uma flor, uma planta que seja, ela é um ser vivo e ela consegue se modificar de acordo com o meio em que ela está vivendo. Então, olha lá, você tem lá na sua casa o seu vasinho de flor, o que ele faz? Não tem água. Então, a raizinha vai crescer aonde? Vai começar a sair naqueles buraquinhos que tem debaixo. Por quê? Porque ela está buscando água. Ela está buscando aonde ela vai achar o nutriente dela. A tempestade
ela começa a tentar remover aquela árvore, e a árvore ela vê assim, eu vou cair. E aí a raizinha dela começa a se movimentar lá debaixo da terra e procurar um lugar onde ela possa se segurar. O que acontece comigo e com você? Se a gente vai num balanço, numa montanha russa, em qualquer que seja o lugar. A hora que aquele começa a agitar, o que você faz? Qual que é a sua reação? Segurar. Às vezes você começa a apertar tão forte aquela corda, né? Você está ali na montanha, no carrinho ali, você começa a segurar aquele metal tão forte, que a hora que você chega lá embaixo, a tua mão está com as marcas das tuas unhas. Por quê? Porque você começou a se agarrar. E às vezes, querida, a tempestade é Deus te falando assim, ó, você vai cair. Você não está segurando em mim. Você não está me ouvindo. Acorda, filho. Se segura em mim. Segura aí. Você está me soltando. Você está me deixando ir. Você está deixando de me ouvir. Você está substituindo a minha voz pelas acusações, pelas frustrações. Você está substituindo a minha voz, muitas vezes, pela sua própria voz. Quantas vezes nós começamos a ouvir nós mesmos, ao invés de ouvir de Deus? Queridos, muitas vezes as nossas maiores tempestades, elas são criadas por nós mesmos. Nós começamos a olhar para tudo que está à nossa volta e nós começamos a reparar só as deficiências, só o que está faltando, só o que está difícil, e a gente começa a substituir a voz de Deus. E aí, quando diz a palavra assim, você tudo pode naquele que te fortalece, a tua voz lá dentro de você fala assim, eu não posso, eu não consigo. Cadê a voz de Deus? Por que você parou de ouvir? Por que o barulho dentro da tua alma, dentro do teu coração, dentro do teu interior, está tão alto que a voz dele começou a ficar lá no fundinho? Às vezes a gente está deixando a voz de Deus virar eco na nossa vida. E aí você sabe que ele está no barco, mas você só deixa ele lá. Você deixa ele. Ah, não, eu conheço Jesus. Ah, eu leio a Bíblia. Ah, eu ouço todo domingo uma pregação. Ah, eu entro lá no YouTube e eu ouço fulano de tal. Ah, eu vou de terça-feira e o pastor... Mas e você com Deus, querido? Cadê a voz de Deus na sua vida? Aonde ele se faz presente? Aí. Qual é o volume? Será que você está abaixando? Né? A gente tem aqui a mesa de som que dá para regular. Ó, esse microfone vai ficar mais alto, esse vai ficar mais baixo, esse vai ficar no meio. Será que a gente está usando o nosso controle para silenciar a voz de Deus? Quem a gente está ouvindo? Será que eu estou ouvindo a enfermidade? Será que eu estou ouvindo a dificuldade? Quem eu estou ouvindo? Qual é a intensidade dessa voz na minha vida? Queridos, eu vou falar para vocês que eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida. A pastora Karina, o pastor Everton têm me acompanhado. E quando eu ouvi esse louvor, eu falei assim, Deus, tá de brincadeira. Como é que antes de acontecer comigo, alguém já tinha escrito um negócio desse? Quantas vezes você está aqui adorando, você está aqui com a tua mão levantada, mas você está dilacerado por dentro, está doendo. Quantas vezes você não pode chorar na sua casa, e aí você abre o chuveiro e entra lá debaixo,
Você tem vontade de gritar, mas o grito não pode sair som. Você já deu um grito mudo? Você já deu? Eu já dei vários. Sabe? Quando a sua alma está gritando, está doendo. Está doendo lá dentro. A dor, às vezes, parece que é insuportável. E aí você fala assim, Deus, está doendo tanto que eu vou morrer. E aí você dá aquele grito assim que sai de dentro da sua alma, mas não sai som. E aí essa semana o Senhor ministrou no meu coração o seguinte, querido, quando você grita, pode ser que ninguém está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo. Sabe por quê? Porque Ele ouve os gemidos inexprimíveis. Às vezes, eu sou aquele homem zarrão, né? Forte, pai de família, estou à frente da casa, eu sou aquele que tem que dar o sustento para todo mundo. Mas ninguém pode ver as minhas lágrimas. Se eu chorar, vai todo mundo desabar. Como disse o pastor Júnior aqui, né? Se eu mostrar que eu estou desesperado, que eu não sei o que fazer, todo mundo vai perder o controle da situação. Eu não conheço muito sobre embarcação, nunca estudei muito sobre isso, mas a embarcação ela tem a proa e a popa, ou seja, a frente e a traseira, tá? Para ficar mais fácil para quem também, como eu, não entende muito disso. Então, a frente do barco, que é aquela parte, vocês já repararam que todo barco, independente da qualidade do barco, do tamanho do barco, ele tem aquele formato triangular na frente. Ele é sempre aquele bicudinho na frente, né? Ele tem sempre um biquinho, ele é um triângulo na frente, todo barco. Por quê? Porque a popa do barco, a proa do barco, que é a frente, que é esse biquinho, serve para cortar o vento, para interferir na velocidade da embarcação. A popa, que é a parte de trás, ela é responsável pela direção do barco. Por que que todo barco que tem motor, por exemplo, né, canoa, como chama? Lancha, o motor fica atrás? Vocês já repararam isso? Todo barco que tem motor, ou se você já assistiu o filmezinho do pirata lá, né, quem já assistiu um filmezinho de pirata, você vê que o leme, né, aquela roda grande lá que eles usam, ela fica atrás. Por quê? Porque a parte de trás é a parte do direcionamento. Então, independente da força do vento, independente da onda, independente da direção que está indo, é ali atrás que ele está comandando. Então, o vento está empurrando para o lado de lá. Vamos ajustar o curso. Quem já ouviu isso? Ajusta o curso. Então, ele vai mexer ali no leme ou no sentido do motor para que ele continue seguindo o caminho, independente da força da onda ou dali do fluir do rio. Aonde Jesus estava? Jesus estava dormindo na popa. Então, querido, se aí na sua mente você tem pensado assim, Jesus se esqueceu de mim. Ele não se importa. O que esses discípulos falaram para ele aqui? Você acha que você é o único que falou assim, Deus, o Senhor não está me vendo? 2000 anos atrás, alguém já falou para Jesus, Jesus, você não está vendo que nós estamos morrendo? Você acha que você é o único, querido, que passou por essa situação? Você acha que é só o seu barco que está enchendo d'água? Não. Teve 12 camaradas lá que tinha visto Jesus expulsar demônio. Tinha visto Jesus
falar para eles assim, ó, nem tudo eu vou falar para esses, mas eu vou falar para vocês. O Pai está revelando para vocês, né? Na parábola do semeador, que foi um pouquinho antes desse acontecimento. Ó, então, ó, eles não entenderam, porque não era para eles, era para vocês. Vocês são diferenciados, vocês são especiais. Aí esses camaradas que acabaram de ouvir Jesus falar que eles eram especiais, que eles eram diferenciados, que eles tinham um propósito, esses mesmos, Jesus, não te importa que pereçamos? O Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? Quantas vezes? Jesus, o Senhor não está vendo que está doendo? Não, só eu que faço isso, né? Exclusividade minha, né, pastor? Ó, põe a mão aqui na minha cabeça e vem. Só eu. Jesus, vai acabar tudo. Senhor, não dá mais para segurar. Eu acho que aqui, se fosse falar mais, né, se fosse explanar mais a história, eles iam falar assim, Jesus, você não está vendo que a água está entrando? Como é que você está dormindo aí? Não está te molhando, Jesus? Ó, o camarada que está segurando o leme lá, não está conseguindo mais sustentar. Está saindo, está rodando ali sozinho, tem 3, 4 ali segurando, não está conseguindo. Quantas vezes, querida, a gente entra nesse desespero e a gente começa a achar que Jesus não está fazendo nada. Mas você sabe por que Jesus estava dormindo confortavelmente na almofada dele? A almofada é o quê? Conforto. Jesus não estava dormindo de qualquer jeito. Jesus não estava dormindo despreparado. Ele não estava dormindo porque ele estava cansado. Eu ouvi já alguém pregar e falar assim, Jesus estava muito cansado, ele estava dormindo porque ele estava cansado. Quem está cansado, encosta na parede, né, irmã? Pega um plantão lá, aí está cansado, você encosta assim, ó, e dorme. Jesus não estava dormindo de cansado, gente. Jesus estava confortável ali numa almofadinha. Jesus estava dormindo de tranquilidade. Sabe por quê? Porque ele fala assim, eu tenho o controle. Você está desesperado, sabe por quê? Porque você não tem controle. Não está na sua mão. Está na mão dele. Já ouviu aquela historinha do menino no avião, né? Falando que eu ouvi bastante coisa sobre avião. E aí, assim, turbulência, não sei se vocês já viram essa história, mas fala que eles estavam num avião e o rapaz no assento de trás começou a observar que tinha um menininho sentado no primeiro banco do avião. E aí começou uma turbulência muito forte, o avião começou a chacoalhar, o avião, né, não tinha estabilidade, estava caindo lá as máscaras de oxigênio, e aí todo mundo gritando e tal, e aquela criança tranquila ali, com o estojo de lápis, desenhando em meio. Aí aquele rapaz que estava no assento de trás, ele fala assim, a hora que a gente descer, se a gente conseguir descer, a hora que a gente chegar lá, eu quero perguntar para essa criança por que ele estava tão tranquilo. E aí, graças a Deus, termina aquela turbulência, o avião pousa, e aí chega lá embaixo, aquele rapaz vai naquela criança e fala assim, garotinho, você não ficou com medo? Aí ele fala assim, medo do quê, tio? Ele dá turbulência do avião balançando, você não estava com medo? Aí ele fala assim, não, tio, meu pai era o piloto, ele sabe o que ele está fazendo. Então, querido, muitas vezes na tempestade, a gente está achando que está tudo fora do controle, que está tudo bagunçado. A gente vai morrer. Né? Aquele memezinho lá, eu vou morrer! Agora acabou!
Não tem mais onde correr. Não tem mais solução. Não tem mais o que fazer. O médico já decretou que não tem mais o que fazer. Ó, pode levar para casa porque não tem mais o que fazer. Ah, o juiz já deu a sentença. Ó, não precisa insistir mais porque já deu. Quantas vezes eu e você decretamos sobre a nossa própria vida? Não dá mais. Eu vou desistir. E aí o Senhor hoje está dizendo para mim e para você: por que vocês são tão tímidos? Aonde está a sua fé? Aqui Jesus não estava dizendo que eles não tinham fé, queridos. Jesus não estava falando que eles não sabiam nada. Ele estava perguntando: aonde está a sua fé? Aonde você tem colocado a sua fé? Como eu disse da árvore que a raiz aprofunda. Aonde a tua raiz tem ido? Será que a tua raiz está espalhando aí? Ah, Senhor, ó, eu não perco o culto. Senhor, eu estou fazendo isso. Ah, eu faço parte do louvor, eu faço parte da intercessão, eu faço parte não sei do quê. Ah, se a pastora me chamar para lavar a igreja, eu vou. Ah, se o pastor pedir para fazer visita, eu vou. Sua raiz está esparramando. Está indo para todos os lados. Eu estou na casa do Senhor, como nós falamos aqui, Marta e Maria. As duas estavam na presença de Jesus. As duas conheciam Jesus. As duas eram amigas de Jesus. Mas Marta estava o quê? Ansiosa e afadigada. E Maria? Maria estava assim: que se perca o mundo. Eu quero Jesus. Deixa para lá. Ah, vai explodir tudo. Deixa explodir, que se explodir ele reconstrói. Se ele construiu o mundo, querido, será que ele não pode reconstruir a sua vida? A palavra fala que a terra é o estrado dos pés dele. Será que um Deus desse tamanho não consegue resolver o teu problema? Será que um juiz é maior do que o seu Deus? Será que um pedaço de papel vale mais do que o seu Deus? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Hoje nem papel não tem mais, né? Hoje nem papel não tem. Hoje a gente chega lá e passa o celular. Um negócio invisível. Será que a tua conta bancária vale mais que o teu Deus? Será que você está indo para essa tua tempestade, para essa tua batalha, como foi aquele exército de Israel, e olhou para Golias e falou assim: ele é muito grande? Ou será que você está indo como Davi, e você está olhando assim, ó, maior é o Deus que está comigo. Então, querido, tome para a sua vida essa palavra. Eu espero que Deus tenha queimado aí no seu coração, como Ele queimou no meu, e que você consiga transformar esse momento de tempestade em um momento de paz e de bonança na sua vida, porque, como reconheceram esses discípulos, houve temor no coração deles. Temor não é medo, tá? Diferencie a palavra. Temor, temer a Deus, não é ter medo de Deus. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Não. Medo te paralisa. O medo te impede de fazer. Quantas vezes você deixa de fazer algo porque você tem medo? Temor. Ah, eu temo a Deus. Não, eu não faço isso porque eu sei que isso desagrada a Deus. Eu respeito o Senhor. Ah, olha, eu vou fazer isso aqui com cautela, com cuidado, porque eu tenho certo temor. Né? Então, querido,
Medo, paralisia. Assimila, organiza. Não sei se você, como eu, gosta de fazer um paralelo entre as palavras, mas eu acho que é algo muito válido e que ajuda bastante, né, na memorização. Eu fazia isso quando eu estudava. Fazer os paralelos. Medo paralisa. Temor gera precaução, cuidado. Eu faço com cuidado. Eu não vou deixar de fazer, mas eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo. Amém? Então, eu encerro aqui a minha ministração, mas que você fique com essa palavra, que eu acho que é o que ardeu no meu coração. Deserto é aprendizado. Tempestade forja a sua fé. Amém?